Com relação aos micronutrientes, então, eles pertencem a uma classe de nutrientes reguladores. Estão aí inclusos nesse grupo de micronutrientes as vitaminas e os minerais. Ao contrário dos macronutrientes, os micronutrientes têm uma requisição muito pequena dentro do nosso corpo e eles são encontrados em alimentos em uma quantidade também muito pequena. Entretanto, eles têm funções imprescindíveis dentro do nosso organismo para o bom funcionamento adequado de todos os processos regulatórios, como eu disse, tanto orgânicos quanto metabólicos. Então, esse consumo de micronutrientes através da alimentação é extremamente importante para garantir o bom funcionamento do nosso organismo. Já as fibras são substâncias que, diferentemente dos macro e dos micronutrientes, elas não são absorvidas pelo nosso organismo. Entretanto, possuem funções muito importantes dentro do nosso corpo. As fibras, quando nós comemos fibras, então, elas serão digeridas e fermentadas pelas bactérias boas que vivem lá no nosso intestino. E as fibras desempenham algumas funções importantes dentro do nosso corpo, como por exemplo, elas ajudam na regulação, né, nesse regulamento aí. Vou falar de novo. Falando um pouquinho então sobre as fibras. As fibras, elas são substâncias que, diferente dos macro e dos micronutrientes, não são absorvidas pelo nosso organismo, e sim digeridas e fermentadas pelas bactérias boas lá no nosso intestino. As fibras, elas desempenham funções essenciais dentro do nosso corpo, como por exemplo, elas auxiliam no controle glicêmico. Então, no teor de carboidrato ali, né, que a criança ingere na refeição, as fibras vão reduzir esse impacto dessa taxa de açúcar no sangue da criança. As fibras também diminuem a absorção de colesterol, né, de gordura, então auxiliam na redução do colesterol ruim. As fibras, elas ajudam num bom funcionamento intestinal e também elas conferem mais saciedade à criança. Então, quando eu como uma refeição, né, quando eu ofereço uma refeição que tem fibra à criança, essa fibra ela vai permitir que a criança sinta menos fome por mais tempo. E isso pode ser muito útil até no processo de emagrecimento. Oi? São alimentos fontes de fibras, os alimentos integrais e também as frutas, verduras e legumes. E alguns grãos, como por exemplo a chia, a linhaça, a quinoa, amaranto, psyllium e aveia. Falando um pouquinho agora sobre a água, então nós sabemos que a água é aí um elemento essencial no bom funcionamento do organismo, tanto das crianças quanto dos adultos, já que 70% mais ou menos do nosso organismo é composto por água. Então a água é o nosso principal solvente do organismo que possibilita a ocorrência de diversas reações químicas. Então, por exemplo, desde transporte de nutrientes, moléculas e outras substâncias orgânicas, a água também é essencial para processos fisiológicos, desde a digestão até a absorção e excreção de tanto de nutrientes quanto de substâncias dentro do nosso corpo. A água também atua como um lubrificante da mastigação, do processo de deglutição e das articulações. Ela auxilia no processo de regulação da temperatura corporal, dessa homeostase da temperatura corporal, e é necessária para o bom funcionamento do sistema interno, como por exemplo os órgãos e também o sistema circulatório. Além da água, também ajudar no equilíbrio dos líquidos
corporais. E eu trago aqui uma questão polêmica, que é o consumo de água durante a prática de yoga por crianças. Então, como eu disse, né, essa é uma questão polêmica. Há sim alguns professores que proíbem, então o ideal é verificar com o instrutor daquela aula de yoga se a criança tem permissão ou não para consumir água e outros líquidos durante a prática. Essa restrição tem um certo fundamento, porque, né, dentro da prática de yoga ali, o que dizem é que esse esforço que o organismo faz para assimilar a água, principalmente se for uma água gelada, né, é o mesmo momento ali, então, que nós estamos mobilizando o nosso prana, ou a nossa energia, através dos nossos canais energéticos, e então nós acabamos desviando a atenção energética, né, da prática de yoga para a absorção ali da água. Então, por isso que alguns instrutores não permitem que as crianças ingiram água durante a prática. Com relação à quantidade, então, eu vou falar disso bastante na aula de número 2, com bastante detalhe, de acordo com a faixa etária. E com relação ao horário, então, para garantir aí uma boa ingestão de água, sem que isso prejudique, né, essa mobilização de energia durante a prática de yoga, o importante é hidratar essa criança até de 15 minutos a meia hora antes da prática de yoga e esperar de 15 a 30 minutos depois da prática de yoga para incentivar o consumo de água.